SensoCast, podcast da Senso Consultoria de Comunicação para falar sobre jornalismo e comunicação corporativa em saúde, ciência e educação. Apresentado por Moura Leite Neto. Olá, eu me chamo Moura, sou jornalista, doutor em ciências e diretor da Senso Consultoria de Comunicação. Este é o episódio 3 do SensoCast, um podcast para falarmos sobre jornalismo e comunicação corporativa de saúde, ciência e educação. Neste episódio, 2 jornalistas de ciências vão falar sobre suas experiências com pautas de meio ambiente e o clima em torno desta cobertura. Os convidados são Giovana Girardi, jornalista graduada pela Universidade Metodista de São Paulo e fellow dos programas Logan Science e Night Science Journalism. Com mais de 20 anos de experiência em redações, Giovana atuou no Estadão, Folha, Scientific American Brasil, Galileu e Unesp Ciência. Giovana é a apresentadora, repórter e uma das roteiristas do Tempo Quente, podcast sobre meio ambiente da Rádio Novelo. Fred Santana, jornalista graduado pela Universidade Federal do Amazonas, Fred é fotógrafo, produtor de podcast, além de criador e editor do site vocativo.com, que trabalha com notícias de conjuntura política, ciências e meio ambiente. Fred foi vencedor do primeiro prêmio Infovacina de jornalismo na categoria Checagem de Fatos. Em 1988, o seringueiro e ambientalista Chico Mendes foi assassinado por um grileiro de terras, pessoa que toma posse de terras com documentos falsos. Passados 34 anos, o indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips foram assassinados em junho, no Amazonas. Apesar da longa distância desta linha do tempo, haveria alguma conexão entre esses 2 fatos? A reflexão que propomos com esse episódio percorre este e outros momentos que pareciam ser mais marcantes e positivos para o meio ambiente do que acabaram sendo de fato. Havia, por exemplo, uma grande expectativa com a realização no Rio de Janeiro, há exatos 30 anos, da Eco 92, Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Em pauta estavam temas como aquecimento global, gases do efeito estufa, riscos com a carbonização, altas taxas de desmatamento, assim como agricultura e pecuária. 2 décadas depois, veio a Rio+20, que focou em economia verde, desenvolvimento sustentável e erradicação da pobreza. O resultado não foi como esperado. Chegamos, enfim, em 2022 e o Brasil é conhecido por ser destruidor de florestas e produtor de commodities agrícolas, como café, trigo, milho, açúcar e carne bovina, alimentos que não necessariamente chegam à mesa dos brasileiros. No país, 33 milhões de pessoas passam fome todo dia. Além disso, a insegurança alimentar, ou seja, pessoas que comem mal ou comem pouco, atinge 125 milhões de brasileiros, mais da metade da nossa população. Fome, emergências climáticas, destruição da natureza e negacionismo científico. A temperatura da cobertura de meio ambiente está nas alturas. Sobre isso, vamos ouvir os nossos convidados. A primeira convidada deste episódio é Giovana Girardi, jornalista de ciência e ambiente, que apresenta atualmente o Tempo Quente, podcast sobre meio ambiente da Rádio Novelo. Giovana, obrigado por sua participação aqui no SensoCast. No podcast Tempo Quente, que está com os primeiros episódios no ar, vocês ressaltam que, vou abrir aspas, o Brasil tinha tudo para ser uma potência ambiental, mas está ficando cada vez mais para trás. A ciência alerta há décadas sobre a emergência climática, mas ninguém faz nada para mudar. Tá todo mundo perdendo nessa história, e isso a gente sabe. Agora, quem é que está ganhando? Giovana, aí eu fecho aspas. Giovana, repasso a pergunta para você. Quem está ganhando? Olá, Moura, tudo bem? Obrigada por me receber no seu podcast. Exatamente, essa é uma das perguntas que nos norteou no Tempo Quente. Mas antes de te responder, queria só dar um passo para trás para explicar por que a gente resolveu fazer esse podcast. Eu cubro, como você disse, eu cubro meio ambiente e ciência faz muitos anos e sempre senti esse incômodo muito forte de ver o descompasso entre o que a ciência diz, a urgência que a ciência pede em termos de ações contra as mudanças climáticas, a necessidade de ações rápidas e intensas,
as muitas análises que mostram benefícios, inclusive econômicos, de agir em vez de remediar, né, quando o problema já tiver acontecido, e os danos que já estão sendo causados. Quer dizer, está muito aí na cara de todo mundo que é um problema que está afetando todo mundo. E na outra ponta, a gente sempre viu um comprometimento muito lento dos governantes. No caso do Brasil, por exemplo, né, a gente tinha tudo para liderar essa agenda. E isso não é um modo de falar, assim, uma expressão aí ufanista, nem nada disso. Mas se a gente pensar, a gente tem o nosso principal problema de emissões de gases de efeito estufa, né, a nossa principal contribuição para a crise climática no mundo é o desmatamento, que é em sua maioria ilegal. Ou seja, a gente tem uma lei que diz que não pode desmatar o tanto, né, do jeito que a gente desmata. E a gente já mostrou no passado que a gente conseguia reduzir esse desmatamento, né? Entre 2005 e 2012, o desmatamento na Amazônia caiu 80%, com ações de vários lados, assim, muito coordenadas, muito estratégicas. A gente sabia como combater o nosso principal problema e a gente abandonou isso. A gente, por outro lado, sempre teve uma matriz elétrica muito limpa, muito por conta das hidrelétricas, que tem outros problemas, né, principalmente socioambientais ali, mas em termos de emissões, né, se a gente pensar só na questão climática, a gente sempre teve uma matriz energética muito limpa, elétrica principalmente. E o que a gente tem visto é que, apesar disso tudo, apesar da gente ter tipo a faca e o queijo na mão mesmo para resolver as nossas emissões e contribuir como um exemplo para o mundo e tudo mais, que é uma coisa que a gente tentou fazer ali no governo, principalmente no primeiro governo Lula, segundo, a gente perdeu tudo isso. E aí, voltando então à sua pergunta, quem é que está ganhando, né? Por que a gente perdeu isso? Porque teve gente que não queria. Então, teve gente que não queria que o desmatamento fosse combatido da forma como ele vinha sendo combatido. A matriz elétrica nossa brasileira, que sempre foi muito limpa, por incrível que pareça, a gente está sujando essa matriz elétrica. Por quê? Porque tem gente ganhando com isso. Então, né, voltando, tentando ser mais objetiva aí na sua pergunta, do lado de Amazônia, de desmatamento, e aí a gente fala muito no podcast de Amazônia, acabamos não entrando muito na problemática do Cerrado, mas o desmatamento do Cerrado também é um problema. Mas quem que está ganhando com isso, né? Eu acho que tem algumas forças aí. Uma delas é uma força do agronegócio mais predatório, de um agronegócio que não é todo o agronegócio brasileiro, mas tem uma parcela ali que está se beneficiando, por exemplo, em mudar leis no Congresso para diminuir o rigor da legislação ambiental, para facilitar regularização fundiária, que beneficia grileiros, ou seja, quem roubou terra pública, desmatou, ocupou e acabou passando essas terras que são desmatadas, a maior parte das terras já desmatadas na Amazônia acaba sendo ocupada posteriormente, principalmente por pastagens, ou numa menor parcela por agricultura. Se eu não estou me enganando agora, desculpa se eu errar o número, mas acho que são cerca de 80% do que já foi desmatado na Amazônia acaba sendo ocupado pela agropecuária depois. Então o que acontece? Você pode até não ter o agricultor, o pecuarista, literalmente desmatando. Você tem um grileiro que está ali na ponta e está desmatando. Mas essa terra vai acabar passando depois para a agricultura. E você, para a agropecuária. E você tem um movimento no Congresso brasileiro, é muito tema, por exemplo, do nosso segundo episódio no podcast, que mostra como a bancada ruralista, como o agronegócio se fortaleceu em termos legislativos mesmo, em termos de atuação no Congresso, para mudar leis que beneficiam o setor e que acabam passando um sinal para o campo de que é ok desmatar, de que todo desmatamento será perdoado. E isso, então, quer dizer, quem está ganhando é aí, entendeu? É gente que está se beneficiando de enfraquecer uma legislação que pode, se olhar ali na letra fria da lei, não, mas isso aqui vai fazer tal coisa, não vai ter reflexo. Mas o reflexo acaba sendo desmatamento, acaba sendo a redução da floresta e acaba sendo o aumento das nossas emissões de gases de efeito estufa. Então isso é um dos lados que está ganhando, por exemplo. Mas, como diz a ex-ministra Marina Silva, que é uma das nossas entrevistadas, no longo prazo todo mundo vai perder, porque girar a floresta é diminuir o regime de chuvas no Brasil, é diminuir a oferta de água, inclusive para o agronegócio. É você contribuir mais com as mudanças climáticas que vão causar mais eventos extremos, que vão afetar também o próprio agronegócio e todos nós, né, na verdade. A gente teve um exemplo muito claro disso na crise hídrica de 2021, crise hídrica / energética, né, que suspeita-se, claro, ainda não dá
eventos muito pontuais, assim, são difíceis da gente atribuir especificamente às mudanças climáticas, mas é um tipo de cenário que está ficando cada vez mais comum. Basta lembrar que a gente teve, em 20 anos, 3 grandes, importantes crises hídricas, em 2001, em 2013, 14, 15, ali foi uma crise longa, né, aquela do Cantareira, e agora em 2021. Então, assim, esse tipo de problema está ficando cada vez mais comum, e isso é muito provocado por conta no nosso ambiente interno aqui, provocado porque a gente está desregulando o clima com o desmatamento da Amazônia e também com as mudanças climáticas. Não sei se respondi, Moro, eu acho que é meio por aí. Não, perfeitamente. Giovana, aproveitando o gancho que você trouxe sobre grileiros, né? Na cultura pop temos hoje a representação de um personagem na novela Pantanal, que é o Tenório, que é um grileiro de terra. A produção, essa da Globo, é um remake da versão da Manchete de 1990, ou seja, exibida apenas 2 anos após o assassinato sofrido por Chico Mendes, justamente por um grileiro. O Tenório de 2022, esse da Globo, é representativo da atual realidade? Pelo que eu entendi, sim, né? Porque você trouxe números aí muito alarmantes dessa presença dos grileiros hoje, né? Isso é uma das coisas que a gente mostra no podcast. A atividade grileira, na verdade, vários tipos de atividades ilegais que acontecem, de crimes ambientais, que a gente sempre teve no Brasil, não é uma invenção do governo Bolsonaro, por exemplo. É claro que a gente tem esse problema já há muitos anos, como isso que você bem lembrou, né, do assassinato do Chico Mendes, que foi em 88. Então, quer dizer, a gente tem, é óbvio que a gente tem esse problema, a gente teve, de fato, picos, né, de desmatamento também em outros governos. A maior taxa de desmatamento da história da Amazônia aconteceu em 95 e era governo Fernando Henrique. Depois a segunda taxa foi em 2004, a segunda maior taxa foi em 2004 e era governo Lula, mas também foi no mesmo governo Lula que depois se chegou à menor taxa de desmatamento da história. Então, assim, só estou dizendo isso para falar que o problema, ele vem nos acompanhando. Eu acho que, de certo modo, a gente tem um cenário, assim, a criminalidade na Amazônia, ela não é de hoje, mas ela foi muito combatida em outros momentos. Como eu disse na primeira resposta, a gente teve uma queda de 80% do desmatamento entre 2005 e 2012, e isso foi muito importante. Isso realmente passou um sinal de que a gente levava muito a sério a questão de combater os crimes ambientais. E depois de 2012 começou a ter uma flutuação para cima. A partir de 2018 o desmatamento começou a subir. Ainda era o último ano do governo Temer, então o último dado oficial que a gente tem de desmatamento saiu no final do ano passado, né? Então a gente tem sempre, o desmatamento ele sempre é observado de agosto de um ano a julho do ano seguinte, porque tem a ver com o período de secas e chuvas da Amazônia. Então é a forma como o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mede. Mas então, se a gente olhar de 17 para 18 já tinha tido uma alta, e aí depois a gente teve mais 3 altas consecutivas. De 18 para 19, 19 para 20, 20 para 21. A gente ainda não tem os dados de 22, eles vão fechar agora dia 31 de julho, mas a gente só vai conhecer esses números mesmo mais para frente. Provavelmente depois da eleição, acredito, né, pelo que a gente vem vendo. Mas isso tudo para dizer que nos 3 primeiros anos do governo Bolsonaro, a Amazônia perdeu 34 mil quilômetros quadrados. Pra você ter uma ideia, isso é tipo a área, é um pouco maior do que a área da Bélgica inteira. Para comparação, os 3 anos anteriores à posse do Bolsonaro foram 22 mil quilômetros quadrados. Então, se a gente pegar 2016, 2017, 2018, teve uma média ali de cerca de 7.500 quilômetros quadrados perdidos por ano. Quando a gente olha o governo Bolsonaro, então 2019, 2020 e 2021, a média já foi superior a 11 mil quilômetros quadrados. É o número mais alto, o de 2021, foi o número mais alto de desmatamento desde 2006. Ou seja, toda essa criminalidade, esse bandido local, digamos assim, esse grileiro que está lá roubando uma terra pública, desmatando, ele está se beneficiando de mensagens que vêm do governo federal, principalmente, de que, desacreditando, desmerecendo o trabalho do IBAMA, da fiscalização, enfraquecendo a fiscalização. Por exemplo, o IBAMA sempre trabalhou com a premissa de que
para combater o crime no campo, ele tem a autorização de destruir o equipamento, por exemplo, que o maquinário, né, que o desmatador, que o grileiro, que o garimpeiro estiver usando ilegalmente. Então, vamos supor, se ele está numa área muito remota e retirar aquele equipamento dali vai ser muito complicado, não tem como. Para você barrar, né, para você impedir que esse crime continue acontecendo, eles têm a prerrogativa, eles têm a permissão por lei de destruir esse equipamento, né, botar fogo e tal, que é uma forma até de você causar um prejuízo econômico para o criminoso ambiental, e isso acaba sendo um desestímulo, né, para que esse crime continue acontecendo. E o Bolsonaro sempre atuou de uma maneira a punir o fiscal que fizesse uma coisa dessas, a falar que não podia fazer, a demitir fiscal, tirar dos seus cargos ali de mais altos, né, de coordenação e tudo mais, gente que estava agindo na lei, gente que estava agindo corretamente para combater o crime. Então, todas essas mensagens, elas passaram um sinal muito ruim para o campo. Isso é uma coisa que a gente fala muito nos episódios. Assim. Então, a gente tem desde pesquisadores que analisam a situação comentando isso. A gente tem uma frase muito boa de um pesquisador chamado Maurício Torres, está no episódio 3 ou 4, se eu não estou enganada, que ele fala assim, no 4, o garimpo, a grilagem, essa bandidagem no varejo, o discurso do governo faz com que esse cara se sinta autorizado. Ele se sente como alguém que não tem o que perder. E tudo que ele tem para se garantir é a violência. A cada dia, a cada fala do Bolsonaro, esse cara se sente mais empoderado. E eu acho que o exemplo mais claro disso, você me perguntou de grilagem, não é um caso clássico de grilagem, mas é um caso clássico de criminalidade. O que aconteceu com o indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips, que foram brutalmente assassinados no Vale do Javari, na Amazônia. Ali a gente, o que tem mostrado é que tem a ver com pesca ilegal, inclusive narcotráfico e tudo mais. É um outro tipo de crime, mas a verdade é que a Amazônia virou um espaço extremamente propício para todo tipo de criminalidade. Então, meio que assim, eu respondo aí a sua pergunta. E, Giovana, a gente encontra esse cenário tão ruim na Amazônia mesmo depois de 30 anos da Eco 92, que tanta expectativa gerou, né? E uma década depois do Rio+20. Em meio a tudo isso, como é que você observa a cobertura jornalística, o clima dessa cobertura jornalística de meio ambiente no Brasil? E quais são, para os profissionais, né? Você até citou o assassinato do jornalista, enfim, mas no geral, quais são os principais desafios hoje? Eu acho que, ainda pegando nesse aspecto do assassinato do Bruno e do Dom, assim, existe um desafio real de insegurança, né? De violência mesmo, que fazer jornalismo hoje é um risco que você enfrenta no país, né? O país é um dos líderes no mundo em morte de ambientalistas, né? De defensores da floresta, de populações locais, né? Ribeirinhas, tradicionais, indígenas. E também de jornalistas, assim, se mata muito jornalista no Brasil. É claro, né, esse caso do Dom ficou muito marcante, eu acho que a gente tem assassinatos de jornalistas em outras condições aqui no Brasil também, não são todos ambientalistas, mas o ponto é, cobrir a Amazônia virou uma coisa perigosa, existe um medo, né, eu acho, das pessoas virem para lá, mas eu acho assim, uma coisa que é interessante é que se teve uma vantagem, digamos assim, de tudo que aconteceu nos últimos anos no país em relação às questões ambientais, é que realmente isso colocou um holofote no problema. E a cobertura jornalística sobre esses temas cresceu muito nesses últimos 3, 4 anos agora, né? Acho que desde que começou o governo, desde ali da boiada passando do ex-ministro Ricardo Salles, todos os jornais em geral colocaram equipes para ficar de olho nisso, deixaram os seus repórteres, mesmo não criando equipes de cobertura de ambiente, sei lá, igual a gente teve criação de equipes para cobrir a pandemia, né? Claro que são coisas com proporções diferentes aqui em termos de volume de trabalho e tudo mais, mas eu acho que, em geral, nos últimos anos, a gente teve um aumento da cobertura. Você citou a Eco 92 e a Rio+20, e elas foram 2 grandes eventos, né, que aconteceram no Brasil, no Rio de Janeiro, e que foram muito simbólicas
de esforço de cobertura jornalística, né? Eu acho que até por ter acontecido aqui no nosso quintal, eu ainda eu ainda era adolescente na Rio 92, mas eu me lembro, assim, de ver, né, as coberturas, e mesmo depois, né, quando eu fui para os jornais, de olhar, né, os acervos e tal, realmente, assim, eram cadernos, né, páginas e páginas cobrindo o evento, cobrindo a Rio 92, e aí, na Rio +20, nesse momento, sim, eu estava no Estadão, e também, assim, a gente mandou uma equipe inteira, mais a equipe da sucursal do Rio, daqui de São Paulo, gente de Brasília, para cobrir lá, claro, né, você tinha um monte de chefe de Estado ali, então foi uma cobertura enorme. Mas o que eu quis dizer é que, assim, eu acho que por alguns anos aí, depois da Rio 92, em alguns momentos marcantes, tipo quando teve o Acordo de Paris, fechado na Conferência do Clima em 2015, sempre quando tem esses momentos, eu acho que a cobertura jornalística ficava muito intensa, porque, claro, você estava trabalhando ali em torno de um evento muito importante. Mas aí parece que dava uma certa ressaca, assim, a cobertura esfriava um pouco depois desses assuntos. Eu me lembro depois da cúpula de Paris, né, que fechou o Acordo de Paris, foi muito essa sensação, assim, a gente voltou ali ainda pilhado, tal, puxa, 2 semanas cobrindo em loco, aquele evento super impressionante, que fechou um acordo tão simbólico, né, em termos de esforços para tentar combater as mudanças climáticas. E depois, na semana seguinte, eu acho que o jornal não queria nem saber assim, de matéria de ambiente. Então, eu acho que sempre teve um pouco essa coisa, sabe? Cobre, aí dá uma esfriada. E eu acho que quando outras coisas começaram a chamar mais atenção, vem eleição, vem corrupção, vem impeachment, né? Vem primeiro o impeachment da Dilma, depois, enfim, teve uma turbulência muito grande no Brasil, né, 2015, 16, 17, até a eleição, 18 e tal, e eu acho que a cobertura ambiental nesses 4 anos, principalmente, ficou bem fraca. E aí, quando começa o governo Bolsonaro, com tudo tão descarado que aconteceu, isso aumentou a cobertura de um jeito muito impressionante mesmo, assim, eu acho isso muito legal. Tanto da mídia mais tradicional, né, os grandes jornais, mas a mídia alternativa. A gente estava falando do caso do Dom e do Bruno, e é impressionante, por exemplo, a cobertura que a agência pública fez desse caso. Estava com o repórter lá até outro dia, eles ficaram 3 semanas lá, mais do que qualquer outro veículo, né? Continuam acompanhando o caso, acabou de completar 1 mês que eles foram mortos, e eles continuam acompanhando o caso muito bem. Então, assim, isso também dá um fôlego para a mídia alternativa, que foi muito legal. E aí, só voltando para o meu caso aqui, eu acho que o próprio podcast é um sintoma disso, né? A Rádio Novelo é uma produtora independente só de podcasts, e eles resolveram investir num programa sobre a questão ambiental, climática, mas mais do que isso, né, sobre a questão política e econômica por trás dessas problemáticas. E muito legal, assim, né, tive essa chance de ficar 1 ano trabalhando nessa produção, porque a gente entende que, assim, é um assunto que merece ser observado, e merece ser observado não só do ponto de vista do dano ambiental, das indicações científicas, dos estudos científicos que mostram o dano ambiental. Não é isso. A gente tem que mostrar que é um problema que está muito mais conectado com todas as outras questões da nossa vida, com economia, com política, com alimentação, com saúde, com transporte, são coisas que estão... Eu conheci uma jornalista uma vez do New York Times, o nome dela é Coral Davenport. Ela é especialista em clima deles. E ela uma vez usou uma expressão e eu gosto muito, e eu acho que é isso que a gente tem que ter em mente. Cobrir mudanças climáticas, cobrir a questão climática, é cobrir tudo. A cobertura, o jornalismo de mudanças climáticas é um jornalismo sobre tudo, porque na verdade é um problema que está conectado a vários outros problemas. E eu acho que no Brasil a gente começou a ver que a questão ambiental, tem uma outra colega que também fala que o jornalismo ambiental, ele saiu das páginas ali de meio ambiente, de ciência, e foi para nas páginas de polícia e política, né? Porque realmente, assim, transcendeu, sabe? Eu acho que é um pouco esse o nosso cenário atual. Giovana, no primeiro episódio vocês trazem um título que é Alerta Vermelho. E aí eu faço, aproveitando isso, uma pergunta sobre, na sua visão, quais são os principais alertas vermelhos que devem estar, na sua opinião, na pauta dos jornalistas que cobrem meio ambiente, e como essas histórias precisam ser contadas para que a sociedade compreenda a urgência desses temas, ou seja, fazendo ali uma analogia com um filme de Hollywood, para que as pessoas não tenham medo de olhar para cima. É engraçado você falar disso, que a gente faz essa brincadeira também no nosso 5º episódio, que acabou de entrar no ar. É
Então, na verdade, assim, como essas histórias podem ser contadas para que a sociedade compreenda a urgência delas, eu acho que é a pergunta de $1 milhão. Porque muito se debate, né, no jornalismo, entre comunicadores ambientais, inclusive até de ONGs, como comunicar a urgência de um problema que vai atingir basicamente todo mundo. Acho que se tem uma coisa que as mudanças climáticas elas são democráticas. Então, por exemplo, agora mesmo, né, a gente está vendo, verão no hemisfério norte, a Europa está tendo ondas de calor bizarras. No ano passado teve ondas de calor bizarríssimas. Não sei se vocês vão se lembrar das imagens de incêndios na Grécia, chuvas absurdas na Alemanha ali, que pegaram também os Países Baixos, né, Bélgica, Holanda, com dezenas de mortos. A China teve umas inundações absurdas, porque, enfim, choveu demais. Sempre temos os incêndios nos Estados Unidos, na Califórnia e tal. Assim, não é um problema, né? A gente, claro, está olhando sempre para o nosso umbigo aqui, mas é um problema que realmente é democrático. Agora, ele é democrático no sentido de que ele pode chegar a todos os lugares. Agora, em termos de impactos mais, por exemplo, ter mais mortes ou ter mais danos econômicos ou ter mais dificuldade de recuperação pós um evento extremo, por exemplo, é muito maior em quem é mais pobre. Isso é assim desde sempre, e com as mudanças climáticas a gente vê a situação muito pior. Por exemplo, né, só ver casos dessas chuvas todas que a gente teve no Brasil, no Nordeste, no Rio de Janeiro, Espírito Santo, quem está menos preparado, né, quem é mais pobre, quem vive em condições que já são ruins, acaba sendo mais penalizado. Mas então, assim, como você conta essa história? Uma história que é sobre tudo e que atinge todo mundo igual. Ela é mais difícil de você criar conexões próximas, porque uma vez que é um problema de todo mundo, parece que não é um problema de ninguém, entende? É uma coisa assim, quando você tá... então cabe a todos nós resolver. Bom, então se cabe a todos nós, o outro vai resolver pra mim, não é pra mim. Ou vai ficar sempre esse jogo de empurra, países em desenvolvimento versus países desenvolvidos, falando, não, mas eles começaram primeiro, não, mas agora vocês estão crescendo e vocês estão emitindo muito. Bom, enfim, tudo isso pra dizer que assim, é difícil mesmo. A gente fica pensando em fórmulas, né? Porque, por exemplo, quando você fala muito do lado negativo da coisa, nossa, estamos ferrados, a coisa só vai piorar, meu Deus, se a gente não agir agora vai todo mundo morrer. Putz, isso assusta, na verdade, se espanta, as pessoas não querem saber, as pessoas, né, rejeitam. É o negacionismo mais no sentido psicológico da coisa, né, o denial, virar e falar assim, cara, não vai, não quero saber disso. Então tem esse lado, é um lado que a comunicação sobre o tema tem que ficar muito atenta, porque senão você mais espanta do que você atrai. Mas também, aí vira e fala assim, vamos falar então quem está fazendo, quem está buscando uma forma diferente de, né, resolver o problema. É legal, eu acho que todos esses exemplos são muito bem-vindos e é ótimo dar boas notícias, né? Acho que também é uma coisa que a gente busca fazer. Mas também não é só isso, né? Qual que foi a nossa estratégia no podcast? Também não estou dizendo que é a fórmula de $1 milhão, não, mas o que a gente pensou? A gente pensou em tentar ligar os pontos e mostrar como uma coisa se conecta à outra. A gente até, antes do podcast entrar no ar, a gente fez um vídeo, na verdade, meio promocional, assim, mas meio um trailer do episódio todo. E a gente mostra como que a falta de chuva se relaciona a crise hídrica e elétrica, e aí no momento que você tem uma redução de chuvas, você muda a fonte de energia que está sendo usada no Brasil, e você usa, por exemplo, mais termoelétricas. Termoelétricas não são só mais poluentes, como elas aumentam o preço da sua conta de luz. E aí, como você aumentando sua conta de luz, não só está aumentando sua conta de luz, como está piorando nossas emissões. E isso vai contribuir para o aumento da crise elétrica, das mudanças climáticas, que também vai contribuir para a redução da chuva na agricultura, que também vai aumentar o preço do cafezinho do dia a dia. E se você for fazer o seu churrasquinho no fim de semana, você pode estar consumindo uma carne que foi, né, de um gado que foi criado na Amazônia, que está tirando espaço da floresta, e que sem a floresta você vai ter menos chuva e aí você volta a ter o problema. A gente tentou mostrar assim, essas conexões, sabe, como uma coisa está ligada à outra, porque uma coisa também que a gente entende é que às vezes as pessoas acham que é um problema muito distante delas.
né? Que é um problema que é isso. Puxa, eu sinto muito pela Amazônia, mas a Amazônia tá lá longe de mim, para quem tá aqui em São Paulo. Ou, puxa, né? Tá desmoronando o morro não sei onde, as pessoas estão morrendo alagadas. Mas eu moro num prédio alto aqui de 30 andares e nada vai me acontecer, né? Tem um pouco essa... É uma explicação quase psicológica mesmo, né? Mas tem isso. Então, a gente tentou muito mostrar essas coisas e mostrar isso, assim, essa ideia do quem tá ganhando. Cara, tem alguém ganhando, mas você tá perdendo. Você quer entender como funciona isso? Para até, talvez, isso alterar o seu voto? Para você pensar nisso na hora que você for decidir, né, nas eleições, ou quem você vai apoiar, quais são as escolhas que você pode fazer na sua vida. Então, foi um pouco isso, assim, a gente pensou que é importante você tentar, não é um problema longe de você, é um problema que tem a ver com não só as suas escolhas pessoais, a escolha do seu representante no Congresso, a escolha do seu prefeito, a escolha do seu governador, a escolha do seu presidente, e que vai impactar isso. Vai impactar o preço do seu cafezinho que você está tomando de manhã cedo. Vai impactar a sua conta de luz. Vai impactar o preço que você está pagando no supermercado. Vai impactar o ar que você respira. Né? Assim, é uma aposta também. Porque eu acho que um dos problemas enormes que a gente tem é essa desconexão. Né? Quando é um problema de todo mundo, você não consegue relacionar com uma coisa diretamente que vai te afetar pessoalmente. Você até pode achar, né? A gente tem uma série de pesquisas de opinião que as pessoas falam que são preocupadas com a questão das mudanças climáticas, que elas acham que vai ser um problema para elas e para a família delas, ou para os filhos, para os netos delas, né, quando elas já olham mais a longo prazo, mas dificilmente elas entendem como uma coisa agora, imediata, esse calorão que a gente está sentindo no meio do inverno, ou ainda vão ficar pensando nisso, mas está tão frio, então não está acontecendo, né? Essa relação mais direta assim, com a vida dela é, em geral, mais difícil de fazer essa conexão. Foi uma tentativa nossa nesse podcast. E ao invés desse cenário de problemas que você mencionou, né, esse cenário em que o agro é pop, que se passa toda boiada, como que você deseja, ao invés disso, ver o Brasil daqui 10 ou 20 anos? Bom, aí sonho, né, quase. Mas nossa, assim, não é tanto uma questão de desejo, mas do que são as possibilidades, né? Então, quais que são, para onde a gente poderia ir? É porque não é uma questão só de o agro é pop, então vamos demonizar o agro. Não é isso. Na verdade, o agro, de fato, é um clichê, mas o agro é parte da solução. De fato, ele é. Só que ele precisa fazer a parte dele, né? Então, por exemplo, existem várias técnicas de funcionamento da agricultura, da agropecuária, que podem ser feitas gerando menos emissões, colaborando para restaurar áreas que já estão muito degradadas. O Brasil tem uma quantidade, eu não vou me lembrar os números aqui agora, mas uma quantidade de pastagem degradada gigantesca. São áreas que, você imagina, são áreas que foram desmatadas no passado, foram ocupadas por um pastinho michuruca. Talvez ali, no primeiro momento, ele até tenha rendido um pouco, mas depois de um tempo ele não foi cuidado, foi deixado ali de qualquer jeito, um gadozinho pobre em cima, magro, e isso vai danando o solo, né? Isso vai consumindo ali os nutrientes do solo, vai empobrecendo esse solo, ao chegar num ponto que, essa área acaba... você tem que investir, né, para recuperar isso. Então, em vez de se investir para recuperar isso, vai lá e parte-se para uma outra área, desmata essa área, põe outro pasto ali, e aí você vai criando, né, esses cemitérios, deixando para trás, assim, essas pastagens degradadas enormes aí ao longo do país, né. Então, por exemplo, uma das coisas que se fala demais no Brasil é isso, é recuperar essa pastagem degradada e aproveitá-la para fazer agricultura ali, para fazer um uso mais intensivo e mais inteligente, que você, né, cuide melhor desse solo, emita menos carbono, cultive mais ou crie mais animais numa área menor, assim, que você não precise necessariamente desmatar. Outra possibilidade em algumas dessas pastagens degradadas, muitas na verdade, principalmente na Amazônia, é você recuperar essa área para que ela volte a se florescer. Então, assim, o Brasil, ele tem muitas possibilidades do que fazer, de fazer certo, e ele sabe.
Se tem uma coisa bacana que a gente tem no país, é uma comunidade científica voltada para os dois lados. Tanto para o lado da agricultura sustentável, uma palavra que eu não gosto muito de usar, mas na verdade, assim, para fazer direito, a gente tem pesquisa disso de monte, não é pouca não, tem muita pesquisa disso. E também tem muita pesquisa sobre onde fazer restauração florestal e também, olhando ali a terceira ponta da coisa, como atuar para conseguir combater de fato o desmatamento e gerando alternativas econômicas também para quem está nessa região, para que essas pessoas não precisem se voltar para a criminalidade e tudo. Mas assim, eu acho que mais ou menos o beabá, tem muita gente pesquisando, tem muita gente boa mesmo, de várias áreas no país, se debruçando sobre as milhões de possibilidades que a gente tem. Então, assim, se eu for pensar o que eu desejo, não é só um desejo, não. Eu acho que se a gente começasse a colocar essas coisas em prática, realmente tiver ali uma mente estratégica, inteligente no governo, e que junte o Ministério do Meio Ambiente com o Ministério da Agricultura, com o Ministério de Desenvolvimento Regional, que amarre essas coisas todas, pensando num objetivo comum, que é, por um lado, diminuir nossas emissões, aumentar nossa resiliência às questões climáticas, ter uma agricultura que possa crescer, eu acho que tudo isso se combina, na verdade, uma coisa não exclui a outra. Não é porque você vai proteger mais o meio ambiente que você vai produzir menos, entendeu? O ponto é fazer isso direito, Então, é possível, Eu acho que tudo isso é bem possível. É isso que eu imagino, assim, eu acho que... E não tem muito outra saída. Se a gente não estiver fazendo isso, se não tiver mais ou menos esse cenário em 10, 20 anos, aí é difícil não imaginar que a gente vai estar bem danado mesmo. Então... a Amazônia não tem muito mais tempo, sabe? Cada estudo que sai mostra que ela pode estar, em algumas regiões, ela pode estar à beira do tal do tipping point, que é um ponto de virada ali, que a Amazônia deixa de ter as funções que ela tem hoje e passa a ser uma coisa mais frágil, mais pobre, com menos capacidade de absorver carbono, com menos possibilidade de fazer chuva. Então, assim, chega uma hora ali que já não vai dar mais. Então, você tem que começar a agir já mesmo, Daqui 10, 20 anos, tudo tem que estar muito bem azeitado e já funcionando, sabe? É meio por aí. Giovana, muito obrigado por sua participação aqui no SensoCast. Algo mais que você gostaria de acrescentar? Acho que eu já falei bastante, amor. Obrigada por ter me convidado. Obrigada, pessoal. Espero que tenha ajudado. E escutem o podcast, acho que tá bem bacana e traz muitas das... Acho que responde melhor lá do que algumas coisas que eu disse aqui. Muito obrigado. Essa foi a participação da jornalista Giovana Girardi, apresentadora do podcast Tempo Quente sobre meio ambiente. Nosso convidado agora é o jornalista Fred Santana, criador e editor do site vocativo.com, que trabalha com notícias de conjuntura política, ciências e meio ambiente. Fred, quais são os seus principais desafios com vocativo.com ao cobrir meio ambiente no Amazonas? E, primeiramente, muito obrigado por estar aqui conosco no SensoCast. É um prazer, Moura. Eu gostaria de saudar você e os seus ouvintes. Parabéns pelo seu programa. Obrigado pelo convite. E, assim, basicamente, os grandes desafios são dois. O primeiro deles é a logística. O Amazonas é um estado muito grande e o deslocamento dentro da Amazônia é sempre muito complexo. Então, quando a gente precisa fazer matérias ou reportagens ou mesmo captação de conteúdo no interior do estado ou uma localidade mais distante, isso acaba sendo um desafio muito maior. A gente viu isso nas últimas semanas com o caso do Dom Phillips e do Bruno Pereira, que realmente para cobrir esse assunto em Atalaia do Norte foi realmente um desafio logístico para todos os colegas que trabalham aqui. E o outro é a parte humana, a parte de conhecimento mesmo. Nós temos grandes cientistas aqui, grandes produtores de conteúdo, grandes pensadores e pesquisadores. Mas como nós temos uma certa dificuldade de financiamento e de estrutura das nossas instituições, a produção desse conteúdo ela fica abaixo do que é o ideal. O talento dessas pessoas, a capacidade dessas pessoas fica um pouco subutilizada. Então, quando nós precisamos de informação da palavra de um especialista ou de conteúdos mais específicos voltados para a Amazônia, sobre esse tipo de conteúdo, a gente acaba não tendo. Então, é paradoxal você, dentro da Amazônia, ter as mentes capazes de produzir esse conteúdo, mas elas têm essa dificuldade pela própria falta de estrutura, falta de apoio. Viver de pesquisa, viver de ciência no Amazonas é um desafio muito grande. Então, acaba nos prejudicando, nós da imprensa, que precisamos desses conteúdos e precisamos da palavra desses especialistas e muitas vezes eles não têm a condição de dar
essa participação da forma como deveria. Então, acaba sendo esses dois fatores são os que mais prejudicam, os que mais atrapalham para quem trabalha com jornalismo aqui na Amazônia. E Fred, qual é a influência externa, principalmente política, sobre a forma como a mídia amazonense e nacional cobre as pautas relativas à Amazônia? Olha, externamente, hoje existe uma demanda muito grande. Então, eu já fui procurado várias vezes por veículos nacionais e profissionais de fora do país que têm interesse em cobrir aspectos humanos, aspectos da floresta, do meio ambiente, da questão climática. Então, hoje existe uma demanda e os olhos do mundo estão muito voltados para cá. E, ao mesmo tempo que você tem a preocupação do planeta com relação à Amazônia, porque a Amazônia influencia o clima do planeta e o clima do planeta influencia a Amazônia. Ao mesmo tempo, nós vivemos uma situação em que ela nunca foi tão atacada internamente. Nos estados nós estamos vendo uma série de retrocessos na questão ambiental. Aqui no Amazonas nós estamos enfrentando isso e, em escala nacional, nós também estamos enfrentando por parte do governo federal. Então, você tem uma necessidade desse olhar voltado para a Amazônia no momento em que ela é mais atacada. Então, é um desafio a mais. Externamente falando, é o que mais hoje a gente percebe. Agora, por outro lado, o interesse local em jornalismo de ciência, em cobrir a produção científica, ainda é muito tímida, ainda é muito incipiente, ela é muito básica. Por quê? Porque existe uma série de... É até cultural. O jornalismo da Amazônia, ele não tem ele é tão inserido nesse contexto que falta a ele um pouco ainda, pela própria experiência, pela própria falta de cultura, dessa cultura jornalística, da gente entender o olhar externo. Então, a gente vive muito esse contexto e não percebe a nossa importância dentro do resto do país e do mundo. Então, à medida que esse olhar vai aumentando, essa preocupação externa for aumentando, eu acredito que essa tendência vai mudar. Mas ainda é bem inicial, ainda está no estágio bem inicial desse desenvolvimento. Fred, como que você avalia a qualidade da produção científica dos pesquisadores brasileiros sobre questões relacionadas à Amazônia? Você destacaria algum estudo sobre o qual você já noticiou? Olha, foram vários, assim, eu vi muitos estudos relacionados à Amazônia. Eu posso destacar alguns que eu publico através de uma agência que a gente conhece bem, que é a Agência Bore. Ela sempre disponibiliza pesquisadores e uma série de estudos que a gente acaba publicando no cotidiano relacionados à Amazônia. Eu lembro de um agora que foi inclusive pauta de uma matéria minha, não era da Agência Bore, mas eu acabei conseguindo com pesquisadores de lá, umas fontes indicando isso, sobre como a cultura da caça na floresta, o consumo de carne de caça, ele pode representar um risco de surto de zoonoses. Né? Eu lembro que eu fiz essa matéria, eu acho que foi no final de no segundo semestre de 2021, que inclusive eu conversei com pesquisadores da Preservação Internacional, que falava sobre como essa atividade aqui no Amazonas ela era de risco de zoonoses e poderia comprometer a saúde pública no estado e até internacionalmente. Se você pensar que nós temos aqui Manaus, que é pelo polo industrial, ele acaba sendo uma conexão muito grande com o resto do país e da América Latina, e isso acaba sendo uma preocupação. Então, eu lembro que em 2019 falava-se da possibilidade da futura pandemia, da próxima pandemia, e achava-se que o lugar mais propício para que isso pudesse acontecer era justamente a Amazônia. Por conta de toda essa diversidade biológica, poderia sair daqui a zoonose que poderia nos prejudicar, e acabou não sendo, mas continua, mesmo que isso não tenha acontecido, conforme o homem vai adentrando esses hábitats dessas espécies, vai propiciando esses saltos, e isso pode virar no futuro realmente uma questão de saúde pública, como já foi no passado, os Zika vírus e outros que a gente conhece. Então, eu me lembro desse estudo em especial, que foi produzido também por pesquisadores locais, ele foi muito impactante para mim. Eu acho que ele serve de alerta, e há outros que eu aqui nem me recordo vagamente, eu me recordo vários ao mesmo tempo, que realmente podem servir de alerta para a comunidade científica internacional. Fred, entre jornalista e cientista de meio ambiente,
Quais são, na sua visão, as principais dificuldades nesta relação? Engraçado, eu conversei exatamente sobre isso há alguns dias com um grupo de pesquisadores aqui da Amazônia. É uma relação complexa, porque o pesquisador, a ciência tem o seu ritmo, tem a sua metodologia, tem o seu tempo, na verdade. E ele exige uma série de observações, de métodos, de procedimentos que o jornalismo não consegue acompanhar, é muito mais rápido. Nós temos, às vezes, demandas que elas exigem velocidade de um dia, de um período muito mais curto. Então, o público quer informações e quer respostas rapidamente, e respostas acessíveis, respostas fáceis de serem entendidas. E nem sempre isso é possível. Então, o que acontece? Nem sempre o jornalista ele consegue ter a sensibilidade de entender isso e passar essa demanda para o público. E, olha, a gente não tem as respostas, o que a gente sabe é isso aqui, e ele acaba cobrando, às vezes, o repórter cobra o cientista de uma forma mais incisiva por essas respostas, ou acaba não conseguindo traduzir essa necessidade. Ou, muitas vezes, ele não entende como o cientista também tem uma série de dúvidas, de coisas que ele não consegue explicar. Então, é complicada essa relação. Outra coisa, a gente, muitas vezes, alguns métodos de jornalismo, como, por exemplo, dar ênfase a aspectos de uma informação que são mais chamativos, ainda que não sejam mais importantes, muitas vezes também compromete essa relação. Ou a própria edição de conteúdo que acaba descontextualizando aquilo que o cientista fala. Né? Por outro lado, nesse momento que a gente vive, especificamente falando, em que o conhecimento científico é atacado, você tem o negacionismo, você tem a produção de desinformação, muitos cientistas, isso aconteceu durante a pandemia, foram atacados nas redes sociais e preferiram se isolar ou ficaram muito mais receosos de dar entrevista ou falar com a imprensa, porque sentem receio de que isso possa se voltar contra eles no futuro. E aí não é culpa do jornalismo ou não é culpa do cientista, é culpa do contexto que a gente vive também. Mas é um complicador, é uma coisa que atrapalha essa relação, que muitas vezes compromete a própria informação, porque nós precisamos dos cientistas para que eles nos expliquem coisas que nós não sabemos. E eles precisam de nós para levar essa informação até o público. Então, por outro lado, no momento em que a desinformação ataca justamente quem produz esse conteúdo, a imprensa e os cientistas, é complicado. Não dá para exigir que o pesquisador também queira se expor quando existe uma informação que pode realmente gerar contra ele uma onda de ódio. Então, eu vejo que nesse momento, não é nem a relação entre um e outro diretamente, é o contexto que a gente está inserido. Esse é o grande desafio, esse é o grande problema hoje, é o que está mais atrapalhando esse diálogo. E, Fred, em que medida o negacionismo científico e as notícias falsas impactam no entendimento da população sobre as questões relacionadas à preservação do meio ambiente? Ainda é uma coisa que a gente não está vivenciando, total potencial destrutivo que a desinformação pode ter na questão ambiental. Porque ainda existe uma pouca preocupação do público com relação a esses assuntos. Isso é normal. Por quê? No caso de uma pandemia, por exemplo, agora da Covid-19, você vê os efeitos de uma forma muito mais direta, muito mais clara. Você tem o vírus faz as pessoas ficarem doentes, leva elas para o hospital e algumas vão ao óbito. Você percebe isso na sua casa, você percebe isso na sua cidade, no seu dia a dia. Então você entende que aquilo ali é uma emergência. Ali é um problema que você está presenciando. A questão climática, a questão ambiental, ela é muito mais complexa porque os efeitos a gente consegue ver, mas a gente não entende a relação entre a questão climática e os efeitos que a gente vê na chuva, no clima, no tempo, na questão da alimentação. E assim, conforme o tempo for passando, esses efeitos vão ficar cada vez piores, eles vão ficar cada vez mais visíveis. E assim, só que para lidar com esse problema, você tem que lidar com uma série de interesses de pessoas que controlam também a desinformação. Então, eu penso da seguinte forma: a gente pode usar essa pandemia, para entender como a desinformação pode nos atrapalhar no futuro em uma questão ainda mais séria, que vai ser a questão climática. No momento, a gente vê muito mais na questão da pandemia como a desinformação pode ser destrutiva. Mas essa desinformação também já começa a acontecer, já começa a circular
quando você vê pessoas que, inclusive em veículos de grande circulação, e aí é que está o grande problema, negando a urgência desse problema, negando que o clima sofre alteração também pela ação do homem. Existe uma mudança climática cada vez mais acelerada no mundo. A gente viu isso, inclusive, em veículos como a Folha, como o UOL, né, de colunistas que foram contratados e minimizaram o problema, que desinformaram a população. Isso é muito sério. Então, assim, ainda não atingiu todo o seu potencial destrutivo. Então, a gente pode usar a pandemia para aprender. Porque essa questão será cada vez mais frequente na nossa vida e será proporcional à desinformação. Porque, por exemplo, para combater o desmatamento, o garimpo e a destruição da floresta, você vai ter que enfrentar madeireiros, você vai ter que enfrentar políticos, você vai ter que enfrentar mineradoras. E isso, pessoas que têm acesso a grandes veículos que financiam propagandas e publicidade em grandes jornais. Então, lidar com essa desinformação não será fácil. Então, ainda não, a gente já vê isso, mas ainda é muito pequeno comparado ao que ainda pode vir e ao que ainda virá nas próximas décadas. E passadas 3 décadas da ECO 92, caso as pautas ali discutidas 30 anos atrás tivessem sido de fato implementadas, qual poderia ser, Fred, a manchete de hoje sobre meio ambiente? Poderia ser algo como a humanidade caminha para um futuro sustentável. Poderia ser essa manchete. A gente poderia estar hoje tratando de como situações que a gente vê hoje cada vez mais retrocedendo, poderíamos, por exemplo, a gente estaria hoje imaginando talvez como utilizar recursos da Amazônia, a biodiversidade, por exemplo, na questão de saúde pública. Porque se ao mesmo tempo que nós temos patógenos circulando por aqui, potencialmente muito perigosos para o ser humano, nós também temos medicamentos em potencial, tratamentos para doenças, potencial econômico, energético. Tudo isso poderia estar sendo já pensado à frente, como nós poderíamos nos beneficiar disso. Eu vi, por exemplo, agora um método de alimentação, produção em laboratório, de alimentos em laboratório que é saudável, que é sustentável, inclusive que pode substituir a proteína animal no futuro. Isso é outra possibilidade também. A gente tem aqui nessa fonte de recursos coisas que a gente nem consegue, nem arranhou a superfície ainda. Se nós tivéssemos realmente implementado o que foi acordado na ECO 92, ou pelo menos agora, nesses acordos de Paris, a gente já estaria numa perspectiva muito melhor. Eu acho que a manchete seria essa: o mundo caminha para um futuro sustentável, ou algo do tipo um futuro de grandes perspectivas ainda melhores, porque o potencial que nós temos aqui é muito grande, mas como a gente explora esse potencial, acaba sendo não só o desperdício do que ele pode ser, como destrói ele próprio. Então, realmente é muito frustrante pensar o que poderia ser e o que a gente está vendo agora. Fred, muito obrigado por sua participação neste episódio do SensoCast. Algo mais que você gostaria de acrescentar? Eu gostaria de acrescentar que, assim, existem muitos pesquisadores e pensadores nessa região que têm muito a dizer. Tem muito interesse em compartilhar o seu conhecimento, em compartilhar o nosso entendimento sobre essa região. Então, é muito importante, sempre que possível, ouvi-los. Sempre que possível, dar voz a eles. E mais do que isso, o que aconteceu agora, recentemente, com o Dom Phillips e o Bruno Pereira, mostra também que a gente, claro, tem que observar a Amazônia, a questão climática, ambiental, mas também tem que observar as pessoas aqui. Porque o maior guardião da floresta, aquele que melhor pode entender, aquele que melhor pode explorar o seu potencial de maneira sustentável, são os habitantes da Amazônia. Então, talvez, no futuro, quando a gente conseguir estancar esses retrocessos que a gente está vivendo, seria importante observar o homem da Amazônia e dar a ele a importância que ele merece. Porque talvez nele esteja a chave para a gente alcançar essa sustentabilidade que a gente tanto sonha. Ele pode ser a chave para isso. Então, a minha mensagem é essa: observem os pesquisadores daqui e procurem no futuro dar a importância que o homem amazônico tem. Fred, muitíssimo obrigado
E, mais uma vez, muito obrigado pelo seu convite, Moura. Estou sempre à disposição. Foi um prazer participar. Obrigado a você que está ouvindo o SensoCast, o podcast da Senso Consultoria de Comunicação em Saúde, Ciência e Educação. E assim encerramos o episódio 3. Nesta primeira temporada, traremos episódios mensais. Cada episódio novo estreará na última terça-feira de cada mês. Nos acompanhe nas mídias sociais e em nosso site, sensocomunicacal.com.br. Um grande abraço e até o próximo episódio. Este podcast é uma produção Senso Consultoria de Comunicação e Estúdio Banca Podcast. Apoio Banca de Conteúdo.